Cheguei! Mais uma quarta-feira. Eu vim falar daquele assuntinho tradicional que eu amo, que vocês amam e que eu não posso deixar de exaurir todo o tema antes de pular para o próximo. Eu sei que no fim das contas vocês vêm aqui só para saber o dia que a criança vai dormir a noite toda, não é isso? A gente se pega olhando para os céus e falando assim, meu Deusinho, quando esse menino dormir a noite toda, eu sei, eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais rica, eu vou ter a pele melhor, todos os problemas do mundo vão acabar e minha vida vai ser só felicidade, não é isso? A gente acha que todos os nossos problemas acontecem porque os nossos filhos não dormem a noite toda. Mas eu tenho um segredo para você! Tcharam! Talvez o seu filho já durma a noite toda e você não saiba. É isso mesmo, a ciência define dormir a noite toda de várias formas diferentes e eu vim te explicar o que significa isso e por que alguns profissionais cobram que as crianças durmam 10 a 12 horas à noite simplesmente porque não sabem entender os artigos científicos. Vem comigo! Não, eu não tô louca. Eu sei que você tá aí cansada na sua abstinência. Vem esse ser humano aqui do outro lado da tela te dizer que talvez seu filho já durma a noite toda e que você tá reclamando de barriga cheia. Bom, mais ou menos, eu só quero te explicar que a ciência tem definições diferentes sobre o que é dormir a noite toda. E as pessoas leem geralmente a conclusão do estudo e não lê a metodologia. E por isso, às vezes, você lê num estudo que 80% das crianças de 6 meses dormiam a noite toda, não significa necessariamente que seja dormir a noite toda como você entende, tá? 3 definições são muito usadas nos artigos científicos. A definição número 1 e mais utilizada é aquela que diz que uma criança dorme a noite toda quando ela dorme 5 horas consecutivas, tá? Esse é o critério mais utilizado e a maioria dos estudos considera essas 5 horas de meia-noite até 5 horas da manhã, ok? Critério número 1. Critério número 2 são crianças que dormem 8 horas seguidas. Tá? Essas crianças do critério número 2, elas dormem 8 horas, desde que elas deitaram ou elas acordam e depois fazem um bloco final de 8 horas. Ou seja, independente do momento da noite, elas dormem 8 horas consecutivas. E o critério número 3 são crianças que também dormem 8 horas, mas num determinado intervalo de tempo, que é das 22 horas até as 6 horas da manhã. Tá? Então são esses 3 critérios, 5 horas... 8 horas independente do momento da noite e 8 horas que está ali nesse intervalo de 22 até 6 horas da manhã. Mas tem outra coisa muitíssimo importante que ninguém te conta. Existem algumas siglas muito interessantes que a gente precisa conhecer. E, gente, como é difícil explicar essas siglas de uma forma bem simples, mas eu vou tentar. Eu sei que eu já quebrei a expectativa da maioria de vocês, né? Porque quase ninguém sabe que uma criança que dorme 5 horas à noite já dorme a noite toda perante a ciência. Eu sei que a grande maioria de vocês que está aí numa abstinência ferrada também gostaria de ter pelo menos 5 horas de sono, porque tem determinados períodos da vida da criança que ela acorda com muito menos tempo do que isso, né? Mas eu também não sei quem foi o santo bendito que inventou que 5 horas de sono era dormir a noite toda, mas enfim. Além dessa surpresinha, né, que eu acabei de te contar, que 5 horas é dormir a noite toda, ainda tem uma outra coisa, um outro detalhe pequenininho, mas que faz toda a diferença na avaliação de sono. Bom, alguns autores usam o critério que a gente vai chamar de LSP, que eu vou colocar aqui em inglês. Esse LSP significa o maior tempo de sono dessa criança ininterrupto, ou seja, o maior tempo que essa criança dorme sem acordar. Então vamos supor, uma criança tem o LSP de 3 horas, quer dizer que o máximo que ela passa sem acordar são 3 horas. Outra criança são 4, 5, 6, né? Então tem alguns autores que usam isso, que é o maior tempo que a criança consegue dormir sem despertar. Para nossa surpresinha, outros autores não usam o maior tempo de sono da criança sem despertar, que é esse LSP que eu falei. Alguns autores, aliás, a maioria deles vão usar LSRSP, que é esse nome em inglês que eu vou colocar aqui embaixo. Gente, para nossa surpresa, isso significa que os autores não consideraram o tempo maior de sono da criança sem despertar. Eles consideraram o maior tempo de sono da criança autorregulado. Isso significa que eles pegaram essas crianças, filmaram, né? E se essa criança despertasse, mas ela não chamasse seus pais, se ela não incomodasse seus pais e voltasse a dormir, eles não consideraram que ela despertou.
Porque o que importava era se incomodava e se despertava aos pais. Então, esse LSRSP é o maior tempo de sono autorregulado da criança, ou seja, o maior tempo em que a criança ficou sem incomodar aos pais. Então é muito importante a gente entender isso, que tem o tempo de sono direto mesmo, que alguns autores consideram que é aquela criança que não desperta e faz um bloco de sono, e tem outros autores que consideram aquela criança que até desperta, mas ela não incomoda aos pais, e aí eles não consideram aquilo como um despertar. Porque, afinal, a grande maioria das pessoas não estão nem aí se a criança acorda, não. Elas só não querem ser acordadas, né? Não é provavelmente o nosso caso, que gosta de criar com apego, de dar atenção para as crianças, mas a grande maioria não quer ser incomodada. Então, gente, dentro dessas crianças que dormiam 5 horinhas e que um bendito chamou lá que era de dormir a noite toda, algumas crianças acordavam, mas elas não chamavam os pais. E mesmo assim, eles consideraram que aquilo era dormir a noite toda. Então, tem certeza que você tá morrendo de surpresas e expectativas aí, porque além de entender que dormir a noite toda é dormir muito menos horas do que se achava, as crianças dos estudos ainda despertavam, ainda acordavam e eles consideraram que elas continuavam dormindo mesmo que elas tivessem acordado, simplesmente porque elas eram mais calmas e não chamavam os pais, simplesmente porque elas conseguiam se autorregular. Haha! E aí eles pegam essas crianças, colocam nos livros, escrevem sem explicar, e aí os profissionais de saúde leem aquilo ali e tentam fazer com que seu filho se encaixe naquilo. E aí você acha que seu filho tem algum problema mesmo, porque, poxa, ele não dorme 5 horas direto. Ele, às vezes, você tá dormindo do ladinho, ele acorda e você já dá uma atenção para ele. Talvez ele até já dormiria sozinho realmente, mas você vai lá e dá atenção para ele, porque para você ele realmente acordou, né? Pra gente, dormir a noite toda é fechar o olhinho e abrir o olhinho quando o sol raiar na fazendinha, né? Não é ficar abrindo o olho, fechando o olho, abrindo o olho, fechando o olho várias vezes à noite, né? Reclamando ou não reclamando pelos pais. Então entendem agora o número de fatores que a gente tem que saber para a gente poder não achar que o nosso filho tem problema? O número de fatores que a gente tem que saber para a gente entender um artigo, né? E para a gente não sair falando por aí que não é normal uma criança acordar ou não acordar? Muito interessante essas informações, né, gente? Mari do céu, mas eu tô chocada com essa informação, é isso mesmo? É isso mesmo, gente. E tem um estudo científico muito famoso, conhecido, que fala que mais de 50% das crianças de 6 meses já dormem a noite toda. E aí eu olhava aquilo e pensava, gente, mas nos meus atendimentos, a maioria das crianças amamentadas acordam à noite. Como que não é possível? Será que a minha amostra é tão viciada assim, né? Como que isso acontece dessa forma? E aí eu fui estudar a metodologia do artigo. E aí eu vi que, primeiro, ele considera dormir a noite toda 5 horas. Então isso já, né, diminui bastante a nossa expectativa. Além disso, ele não usa o sono sem despertar, que é o LSP. Ele usa o sono autorregulado, que é o LSRSP. Ou seja, essas crianças que ele considerou que dormiam a noite toda, elas dormiam 5 horas, e elas acordavam durante essas 5 horas, mas elas não solicitavam aos pais. Aí é fácil falar que as crianças dormem a noite toda, quando na verdade a gente só está desconsiderando esses despertares porque elas não incomodaram aos pais. E eu tenho certeza que talvez a diferença entre o seu filho, o filho da vizinha, ou o filho da sua prima que dorme a noite toda, seja isso. Talvez elas tenham uma expectativa diferente em relação ao número de horas que essas crianças têm que dormir. E talvez essas crianças também despertem e não solicitem tanto os pais. E aí agora você pode começar a se perguntar assim: Mari, mas por que algumas crianças despertam mais e outras despertam menos? Bom, aí existem inúmeros fatores, né? De forma geral, existem os fatores intrínsecos, que são aqueles da criança, e extrínsecos, que são mais do ambiente e dos pais. Então, intrinsecamente, vai depender do temperamento da criança, vai depender da genética da criança, vai depender da idade da criança, vai depender do estresse em que ela estiver, vai depender se ela está passando por alguma fase de vida um pouco mais difícil ou menos difícil, enfim, fatores dela, né? E tem os fatores extrínsecos, que são os fatores dos pais, né? Do ambiente. Como que tá aquela casa, como que tá aquele ambiente, tá tudo tranquilo, os pais estão numa boa, né? A criança é exposta a muita tela, não é exposta à tela, ou seja, fatores externos, né? Então isso é que vai ajudar nessa regulagem. Mas o que eu posso dizer para vocês é que mesmo nos estudos, eles dividiram crianças que
dormiam mais, que eram as crianças dorminhocas desde sempre, e as crianças que despertavam mais. E eles viram que aproximadamente com 18 meses, essas crianças começavam a se igualar nos números de despertares. Ou seja, as crianças que quase não despertavam poderiam começar a despertar a partir desse momento, e as crianças que despertavam muito diminuíam um pouco seus despertares e elas se igualavam a partir dali, daqueles 18 meses. Bom, então é isso, espero que eu tenha quebrado várias expectativas e paradigmas aí, para que vocês possam olhar para o filho de vocês com outros olhos, para que vocês possam olhar para essas informações que estão por aí na internet, nos livros e até vindas de alguns profissionais com outros olhos, né? A gente tem que aprender, inclusive, a ler os artigos científicos, e também não são todos que são de qualidade não, tá, gente? Bom, muito obrigada por ter ficado comigo até no final desse vídeo. Escreve aqui embaixo, bota um comentário para mim do que você achou, como que é a rotina com seu filho dorme ou não dorme a noite toda de acordo com esses critérios, né? Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, aproveite para dar uma olhadinha nesses vídeos que eu vou sugerir aqui e um abraço, na quarta-feira que vem a gente tá junto de novo.